Eu convido você a fechar seus olhos e, por gentileza, vamos juntos clamar ao Senhor pela mensagem que será aberta. Nós te pedimos, bom Deus, que a sua presença continue aqui conosco. Nós temos a plena convicção de que o Senhor nos trouxe à sua casa hoje. Nós te rogamos que nos ajude a completar essa obra, tanto de espalhar o Evangelho no mundo, mas também a obra da estrutura física da igreja. Nós te rogamos, Senhor, que ao abrir a Tua palavra, possamos ouvir a Sua voz e que o Teu poderoso Espírito Santo abra o nosso entendimento e prepare o nosso coração para um terreno fértil para a Sua mensagem. Pedimos o perdão pelos nossos pecados. Pedimos que a Sua graça seja manifestada em nossa vida. Pedimos ainda, bom Deus, que ajude a nossa mente e o nosso coração a estarem focados aqui. E ainda mais, também rogamos por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Teu Evangelho. E em nome de Jesus te pedimos que somente a Sua voz seja ouvida aqui nesta manhã. E no nome dEle oramos. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Vamos ler o verso primeiro, que diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Nós não vamos falar a história do leproso hoje, nem tampouco mencionar aqui um tema sobre mordomia cristã, mas a mensagem está baseada naquilo que o leproso falou a Jesus: se quiseres, se quiseres, se for da tua vontade, pode purificar. É engraçado que todos nós temos que fazer escolhas, mas algumas são muito difíceis. E preferimos, é mais confortável, delegar a outra pessoa que escolha por nós. Por exemplo, o que nós vamos comer hoje? Pode ser qualquer coisa. Então pode ser uma pizza? Pizza não. Pode ser uma lasanha? Não, tô. E aí, pode ser o quê? Não, qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa que eu como. É mais fácil escolher o lugar do que o que nós vamos comer. O lugar é simples. Vamos lá no Boneco de Neve? Opa! Aceito convites, inclusive. Vamos! E lá você sabe o que tem para comer ou não. Ou então você está em casa, vai pedir um delivery, um iFood, ou seja o que for. E aí fica meia hora para escolher. O que nós vamos comer? Qualquer coisa. Essa qualquer coisa é pouca coisa, na verdade, né? Escolhas. Escolhas. Outras escolhas também são complicadas. Também são difíceis. Para algumas pessoas, escolher o curso da faculdade é difícil. Tem várias paixões. Gosta de vários assuntos. E quer terminar direito para fazer medicina e depois odontologia, fisioterapia e parece que uma vida vai ser pouca para tanta paixão. Escolhas. A escolha desse doente, desse leproso, era simples. Era simples.
Ele queria ser purificado, obviamente. Ele queria ser curado, mas ele delega a escolha a quem? A Jesus. E isso me impressiona demais. Porque ele olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Ele não diz: Senhor, eu determino ficar limpo. Não. Ele olha para Cristo e diz: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Qual era a condição do leproso de poder escolher alguma coisa? Com a sua carne apodrecendo, os seus membros caindo pouco a pouco, afastado da família porque ele tinha que ficar longe da sociedade, não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocá-lo, ele não podia abraçar nem ser abraçado, nem muito menos cumprimentado. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, pode purificar. Se for da tua vontade, pode purificar. E sobre essa história, eu convido a abrir em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. E fique tranquilo, no final tudo se encaixa, viu? Dando aula lá no segundo ano, às vezes os alunos dizem assim: professor, se eu começo a aula parece que não tem nada a ver com o tema, mas quando chega no final, tudo faz sentido. Eu acho que hoje vai ser um pouco assim também. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler a história de Caim e Abel. Obviamente não vamos ler toda a história, mas uma parte dela a partir do verso 1. Diz assim, Gênesis 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, verso 6 nós estamos: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa última expressão, essa última oração, a ti cumpre dominá-lo, é o tema da mensagem desta manhã. Não havia problemas em Caim levar frutas a Deus. Essa oferta mais tarde ficou conhecida como oferta das primícias. Mas note que o texto diz que Caim levou dos frutos da terra, mas Abel levou das primícias do rebanho. Nos indica que Caim simplesmente pegou os frutos que tinha lá, não das primícias, e levou de qualquer jeito o que tinha para Deus. Caim foi o primeiro filho, e nós lemos no verso 2, que ele foi pastor, que seu irmão foi pastor de ovelhas e ele, Caim, foi lavrador. Então ele levou os frutos da terra porque era o fruto do seu trabalho, das suas mãos, do seu esforço, do suor que ele tinha. Abel levou também levou a oferta a Deus daquilo que ele trabalhava, porque Abel era pastor de ovelhas. O verso 1 diz que Eva declara: adquirir um filho com auxílio do Senhor, e esse filho é Caim. Caim é marcado na história por aquele que assassinou seu irmão. Caim ficou com essa marca para sempre, mas quando nós lemos o seu nascimento, é um nascimento que Eva diz que foi abençoado. Deus me ajudou a ter um filho, e o nome dele vai ser Caim. Eu não sei, nós não sabemos com exatidão
como foi a criação desse menino. Mas aqui no capítulo 4 já nos indica que provavelmente ele era uma criança mimada. E aí nos dá o primeiro vislumbre miserável do que o pecado causaria na raça humana e o que causa em nós. Se você perceber bem, o nosso coração é egoísta. O nosso coração é egoísta desde o nascimento. A mamadeira é dele, a mãe é dele, o brinquedo é dele. E nós crescemos, o carro é meu, a casa é minha, o trabalho é meu. Mas só quando olhamos para Cristo, ele sempre diz, é nosso. O Pai é nosso, dai-nos o pão que é nosso, perdoai as nossas dívidas. Ele ora também pelos seus discípulos em João 16. Pai, que eles sejam um, assim como eu e ti somos um, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Que eles sejam um. Atos capítulo 1, 2, 3 em diante, eles estavam reunidos, tinham tudo em comum, nada lhes era particular, eles compartilhavam seus bens, vendiam as propriedades, à medida que alguém tinha necessidade. Era uma vida em comunidade, tudo era nosso. Não é uma utopia, nem um viés político que é aplicado hoje. Sinto te dizer, mas Jesus e o Evangelho não se encaixam em nenhuma linha ou esfera política. Aqui é o Evangelho. E qual é a bandeira do Evangelho? É esquerda, direita ou centro? Nenhuma. É o Evangelho, ponto final. Nós não podemos usar, nem defender, nem aplicar. Jesus era o quê? Jesus era Cristo, o Messias. Ele não era de nenhuma esfera política. Nem bandeira política levantou contra os romanos. Então não vamos encaixar Jesus no que ele era aqui nas nossas filosofias. Jesus era o próprio Cristo. Jesus foi influenciado por Sócrates, por Aristóteles. Não, Cristo era Cristo. A filosofia de Jesus era platônica. Não, Jesus era Jesus. E ponto final. E olhamos para esse texto. Caim não foi rejeitado antes da oferta. Caim não foi rejeitado depois da oferta, ele foi rejeitado antes. Abel não foi aceito antes da oferta, ele foi aceito antes. Porque o que estava em jogo aqui, no texto que lemos, é a condição do coração deles. Por isso nós lemos no texto, no verso 4 em diante, diz assim, lá no finalzinho, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da oferta não se agradou. Não é o inverso. O Senhor não se agradou da oferta de Caim. Não. Ele não se agradou primeiro de Caim. Qual é o problema aqui? Caim queria fazer aquilo que ele queria e ponto final. A sua vontade estava na frente do que Deus mandou ele fazer. Por isso, Deus olha para Caim e nos dá uma lição. Ele olha para Caim, vê o semblante de Caim emburrado e diz, por que é que você está assim? Como um pai que sabe que o seu filho está emburrado, pelos motivos, ele sabe os motivos, ele pergunta, mas por que você está assim? Para ajudar a criança a refletir que o que ela está emburrada não tem razão. Ele faz com Caim. Por que é que você está assim? Por que seu semblante está desse modo? Se você fizer o que é certo, não é certo que você vai ser aceito, mas se você fizer o que é mal, você vai ser rejeitado. Deus não olha para Caim e diz, vem cá, filho, eu vou aceitar dessa vez a sua oferta, mas da próxima, não. Ele não passa a mão na cabeça de Caim e diz, adore do jeito que você achar por bem, faça como você preferir. Não importa muito mais essas regras aí. Não, eu aceito, você está dando de... Não, ele diz como deve ser feito. E diz, Caim, desse jeito eu rejeito. Não tem outro modo. Você tem que fazer o que é correto e eu vou te aceitar. Mas se você fizer o que é errado, eu vou continuar te rejeitando. O pecado está na sua porta. O desejo dele será contra o seu, mas é sua responsabilidade dominá-lo.
aqui Deus já está dando o que o pecado causou no nosso coração. O nosso desejo joga contra a gente. O que nós queremos de verdade joga contra as vontades de Deus. E você e eu sabemos bem disso. O que o nosso coração quer, muitas vezes, e na sua maioria, é fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Nós só não executamos porque sabemos que as consequências podem nos destruir. Mas nós queremos, mas não fazemos, porque sabemos o que vem depois. E quando nos deixamos levar pelos desejos, aí nós temos problema. Você sabe bem disso e eu também, porque o nosso coração está na mesma condição pecaminosa. E Deus alertou isso aqui para Caim. O seu desejo vai ser contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. E depois de Deus explicar isso para Caim, o que ele faz? Ele muda. Ele mata o seu irmão. Ele faz o desejo do coração dele. Ele aplica aquilo que ele quis. E ele tem que arcar agora com as consequências. Ele é expulso, vai morar longe da família, porque quem o encontrasse vai ter o desejo de matá-lo. Porque o ser humano já estava com sentimento de vingança também. E olhando para esse texto, por isso me assusta quando o leproso diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Você percebe que hoje se prega não só em púlpitos de nossas igrejas ou fora delas, que nós temos que determinar a Deus o que Ele deve fazer por nós. Só que Jesus ensina o contrário. Olha a oração do Pai Nosso, como é conhecida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade. É isso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Que do mesmo modo como o Senhor faz a sua vontade no céu com os seus anjos, faça essa vontade aqui na terra. A oração do Pai Nosso é essa. E nós relutamos em fazer as vontades de Deus. Nós relutamos. Mas o próprio Senhor, Jesus, nos declara que Ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Se o nosso Senhor, o mais perfeito de todos, sabia que precisava fazer a vontade de Deus, porque nós relutamos em fazer o contrário. E aqui vai o primeiro alerta dessa manhã. Fazer a vontade de Deus não é e não será fácil. Porque Cristo que cumpriu toda a vontade de Deus de maneira perfeita, inerrante em tudo que executou, Ele foi levado a um jardim de Getsêmani, a angústia, a agonia, a aflição, a exclusão social, a rejeição. O próprio apóstolo João, no capítulo 3, diz que a luz veio à terra, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, Cristo, porque as suas obras eram más. Com medo de serem reveladas as suas más obras, eles rejeitam a luz. Rejeitam a Cristo porque a nossa vontade não é fazer a vontade de Deus. A nossa vontade é fazer a nossa. Você já deve ter visto uma criança fazendo a vontade dela. E você pensar, essa criança não tem mãe, não? Por que nós pensamos assim? Porque lá no fundo todos nós sabemos que a criança não pode fazer aquilo que quer. A criança não pode fazer o que quer. Ou você vai deixar ela colocar o dedo na tomada. Lá no colégio, se deixar as crianças fazerem o que quer,
é melhor chamar os bombeiros primeiro. Porque um quer subir na grade, o outro quer tacar a bola no colega, o outro quer bater porque pegaram a bola dele. Depois a bola já não existe mais. Furou. Aí quer ir embora, quer comer, quer o pai, quer. Nós somos movidos por desejos, por vontades. E olha só o que as Escrituras nos falam sobre as nossas vontades. Abra, por gentileza, em Romanos capítulo 6, verso 12. Romanos 6, verso 12. Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Obedecer às nossas paixões é simplesmente permitir que em nosso corpo reine o pecado. Por que Paulo fala isso? Não obedecer às vossas paixões, porque antes, em Romanos capítulo 1 e 2, ele vem construindo uma ideia, dizendo assim: não há na terra um ser humano que seja justo em cumprir toda a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz, depois, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer, ele faz. Ele se declara escrevendo aos seus amigos, dos quais o pecador, Paulo diz, eu sou o principal. Em Romanos 8, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas por isso não devemos usar de desculpa para continuar pecando. Aí chega em Romanos 6, como nós estamos lendo aqui, e ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. As nossas paixões, os nossos desejos são corrompidos pelo pecado. Nós queremos aquilo que é contra a vontade de Deus. Nós queremos o que é contra a vontade de Deus. 2 Pedro 3, verso 3, também fala mais ainda sobre isso, agora aplicando aos últimos dias. Pedro, nos últimos dias, diz assim, 2 Pedro 3, verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Pedro declara para nós que nos últimos dias, quando Cristo estiver prestes a vir, virão pessoas que zombarão do retorno de Cristo, duvidarão, porque eles andam segundo as próprias paixões, fazem a vontade do coração e não submetem a vontade a Deus. E esse é o nosso desafio. É fácil? Não é, mas é o que nós devemos fazer. Fazer a vontade de Deus vai, com certeza, nos levar a desertos ou Getsêmanes. Porque nós vamos ter que matar uma vontade que luta contra nós. Ainda sobre isso, Judas, pertinho de Apocalipse, verso 17, e também o verso 20. Judas diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram ditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, os quais diziam que no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensualidades e que não têm o Espírito Santo. Andar, fazer a própria vontade do coração, não consultar a Deus o que deve ser feito, se entregar aos desejos do coração, é não ter o Espírito Santo. E falando sobre Espírito Santo, Gálatas 5, você conhece bem o verso 22? Lá nós temos os frutos do Espírito Santo, os indícios de uma pessoa estar guiada pelo Espírito Santo. Mas nós não vamos ler os frutos em si, mas o que Paulo fala depois de dizer os frutos.
Gálatas 5, se você puder marcar ou abrir. Gálatas 5, verso 22, fala dos frutos do Espírito Santo. Mas olha o verso 24. Olha o que diz o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Paulo diz os frutos do Espírito Santo, mas nós paramos nesse texto, não continuamos lendo, e o verso 24 diz isso. Olha o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E um dos frutos do Espírito Santo é o próprio domínio próprio. Olha que curioso, né? Domínio próprio. Se autodominar. Não se deixar levar por uma onda forte de desejo e emoção. Porque vontade, desejo, dá e passa. Dá e passa. E eles mudam com o tempo. Ainda mais sobre isso. Nós vemos agora os apelos do próprio apóstolo Pedro, mas não na sua segunda carta, sim na primeira. Pedro nos faz um apelo. No capítulo 1, verso 14, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em todas as coisas. No capítulo 2 também de 1 Pedro, no verso 11, diz assim: amados, eu vos exorto como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Que fazem guerra contra a alma. As nossas paixões, as nossas vontades estão em guerra contra nós. O desejo será contra nós. Mas de quem é a responsabilidade de dominar? É nossa. Porque Deus não permite que venha sobre o ser humano tentação, nos quais nós não possamos suportar, e nem que Ele não provê livramento. Fazer o que queremos vai nos levar a uma ruína moral, espiritual. Eu preciso olhar para Cristo e crucificar aquilo que eu quero fazer, mas eu sei que não devo fazer. Será que nós temos o desejo constante de buscar a Deus todos os dias? Será que você acorda feliz e saltitante para orar, para fazer o reavivados? Por que é que nós temos tanta dificuldade? Porque o texto já nos diz: as paixões fazem guerra contra a nossa alma. Estão em guerra, nós estamos em guerra. Também 1 Pedro, capítulo 4, verso 2. Pedro diz mais uma vez: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E voltando para o leproso, sujo, imundo, ele olha para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, se for da tua vontade, me purifique. Ele sacrifica, ele não diz: Senhor, eu quero desesperadamente ficar curado, me ajuda. Não, ele diz: Senhor, se tu quiseres, se for feita a sua vontade, se é para glorificar o teu nome, me purifique. Me purifique. Senhor, se for da tua vontade, me ajuda. E se não for, eu vou continuar aqui.
O leproso poderia ter outro discurso, mas ele olha para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres. Ele cala o desejo dele. Ele joga por terra aquilo que ele quer. E olha para Jesus e diz: Senhor, se for da tua vontade. Eu acredito que esse leproso não conhecia a oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus. Depois seja feita a tua vontade. Talvez ele não conhecia, Jesus ensina isso posteriormente. Mas ele pede a Jesus: se for da tua vontade, que eu fique limpo. Mas só se o Senhor quiser. Eu encerro lendo o penúltimo texto dessa manhã. Está no livro de Números. Livro de Números. Capítulo 15. Deus ordenou ao povo, para evitar que se esquecessem de muitas coisas que ele ensinou, para fazer um detalhe especial nas vestimentas que eles tinham. E em Números 15, verso 37, fala sobre essa regra que Deus falou para eles fazerem, que até hoje é executada em Israel. Deus fala assim, ó: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos de suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Não seguireis os desejos do vosso coração. E qual é o antídoto que Deus dá a isso? A sua lei. Ai, que vontade de matar ela. Não matarás. Eu queria tanto aquilo lá, mas eu não tenho dinheiro. Não furtarás. Nossa, você viu fulano? Não dirás falso testemunho. Tem tanta coisa para fazer, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O dia não é seu, é meu. E qual é o padrão estabelecido pelo sábado? Vou fazer hoje a vontade de Deus. O que é para o meu próprio interesse e benefício, eu não faço. Quebrando o meu egoísmo. E adivinhem aonde a mulher do fluxo de sangue pega quando é curada por Cristo? Você lembra? E sabe o que havia lá? Isso aqui. Não era mais fácil na multidão ela encostar, passar a mão, mas ela, quem em sã consciência no meio de uma multidão se abaixa? Já prestou atenção nisso? Quem em sã consciência vai se abaixar no meio de um monte de gente para ser pisoteado? Ela pega na bola, na orla das vestes de Jesus. Lá, onde existe com o único propósito, lembrar o povo de não seguir os desejos do próprio coração, mas cumprir os mandamentos de Deus. De Deus. Eu gostaria de encerrar a mensagem dessa manhã com um salmo que para mim é essencial para tudo que nós estudamos aqui hoje. O Salmo de número 143. Salmo de número 143. Você já conhece a história de Davi, não precisa delongar falando mais sobre ela. Mas o Salmo 143 tem um apelo de Davi por libertação. Mas não é uma libertação apenas dos seus inimigos ou política. É uma libertação dele mesmo. Olha o que Davi fala. Tome isso como a sua oração nesta manhã. Olha o que Davi diz. Salmo de número 143. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvido às minhas súplicas.
Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não faça juízo com o teu servo, porque à tua vista não há nenhum justo que vive sobre a terra. Pois o inimigo me tem perseguido a alma. E quem é que faz guerra contra a nossa alma? As nossas vontades. Nós lemos sobre isso. Ele tem arrojado por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, o meu coração se vê turbado. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, não há paz na nossa alma. Quando nós repetimos, aquela voz vai ficando cada vez mais longe. E nós agora começamos a justificar aquilo que Deus não justificou. Mas no começo de todos nós sabemos que nós não temos paz e procuramos afirmar ou calcificar a nossa consciência. Mas é isso que Davi está falando, meu coração não está em paz. Eu lembro-me dos dias de antes, penso em tudo que o Senhor fez, e eu me lembro das obras das tuas mãos. Verso 6, a ti eu levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como uma terra seca e sedenta sem água. Se apresse, Senhor, em responder-me, porque o meu espírito desfalece. Não esconda o teu rosto de mim, para que eu não me torne como os que já morreram. Ouça-me pela manhã, me dê a tua graça, pois em ti confio. Me mostre o caminho certo por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha oração e a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois o Senhor é o meu refúgio. E o verso 10, o verso central. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. E vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade. Quem estava pedindo isso era um rei, que para assumir um trono, ele estudava todas as leis que Deus havia deixado. Os pergaminhos não tinham desaparecido como acontecem depois. Eles já tinham todas as leis do Senhor. Eles estudavam. O sacerdote, quando ungia o rei, eles iam todos os dias estudar as leis do Senhor. Todos os dias. Davi sabia de Bíblia, se podemos assim dizer. Ele conhecia as leis de Deus. Mas ele olha para Deus como uma criança e fala: Senhor, me ensina. Quando Davi usa essa expressão, me ensina, é o clamor de um filho que não sabe fazer algo, pedindo para o seu pai, me ensina. É a mesma coisa, é quando se usava essa expressão para alguém que não sabia fazer nada para fazer algo, alguém que realmente não tinha habilidade nenhuma, não tinha conhecimento algum sobre um assunto. E ele fala assim: me ensina a fazer a tua vontade, me coloque no caminho certo, me ensina, me ajuda, porque eu sei que a única coisa que vale a pena estar vivo é para viver, para cumprir o teu propósito e vontade para mim. E Davi sabe disso. Ele caiu? Caiu. Levantou? Levantou. Tropeçou algumas vezes depois de novo? Tropeçou. Mas ele pede para Deus, como uma criança desesperada que pede um prato de comida e que está faminto. Ele fala: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. É como ele olha para Deus e fala assim: eu não sei o que o Senhor quer, mas me ensina. Me ensina. Me coloque no caminho certo. Me ajuda, Senhor. Quando ele peca no Salmo, o famoso Salmo 51, ele diz: purifica-me, assim
como o leproso diz, se o Senhor quiser, pode me purificar. Se o Senhor quiser, Davi diz, pode me perdoar. Mas eu te peço, me ensina a fazer a tua vontade. Se nós chamamos o Senhor de Senhor, é porque nós estamos autodeclarando, somos teus servos, e o servo faz a vontade do seu Senhor. Se Jesus, que era perfeito, fez a vontade de Deus, por que nós lutamos em fazer o contrário? A mensagem dessa manhã é essa. Eu preciso pegar esse coração e sacrificar as vontades que eu tenho para trocar pelas vontades de Deus. Porque o Senhor sabe o que está passando aí. O Senhor sabe também como é difícil fazer a vontade dEle às vezes. É difícil, nos leva a um momento de aflição, nos leva para fazer aquilo que nós não queremos fazer, nos leva para um lugar que nós não queremos estar, nos leva a cumprir coisas que nós achamos que não precisamos cumprir e começamos a achar justificativas que elas não são válidas. Queremos começar a discutir com o Senhor sobre as vontades que temos, sobre aquilo que queremos fazer ou não, mas eu preciso olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero de verdade fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu sei que o Senhor não quer que eu faça, me ajude. É ser sincero com Deus. Ser sincero com Deus. Eu quero muito, mas eu não sei que não devo fazer, então me ajuda. Por isso nós vamos louvar o Senhor nesta manhã, pedindo para sermos colocados em Tuas mãos. Em Tuas mãos. Para o Senhor nos ensinar nas mãos dEle. Assim como um pai pega a criança pela mão, nós vamos pedir: Senhor, me ensina a andar no caminho correto, a sacrificar as minhas vontades, mas eu me coloco hoje em Tuas mãos. Vamos ficar em pé e fazer desse louvor a nossa oração em Tuas mãos. 480 do nosso nome. Nós te pedimos, Senhor, toma o nosso coração em Tuas mãos, nos ajude a sacrificar as nossas vontades, nos ensine a fazer a Sua vontade, nos coloque no caminho certo, bom Deus. Pela Tua misericórdia, Senhor, pedimos o perdão por tantas vezes que fizemos aquilo que nosso coração mandou. Seguimos os desejos do nosso coração, fizemos as nossas vontades.
Nós sabemos que o teu perdão é maior do que a nossa vida. Por isso temos a certeza de que hoje o Senhor pode nos perdoar, nos fazer viver a alegria da graça que está em Cristo Jesus. Mas te rogamos, ó Deus, que não nos deixe sair deste lugar. Não nos deixe sair daqui, ó Deus, sem clamar ao Senhor, que nos ajude a fazer a tua vontade. E que a sua vontade seja feita assim na terra, como é no céu. E em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família também. Tenham todos um retorno seguro para suas casas e reflitam sobre o que nós estudamos aqui nesta manhã. Sacrificar os nossos desejos.